Olá, olá! Então, nesse vídeo aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre os tipos de respiração, ou seja, como é que os animais conseguem realizar as trocas gasosas, tá? Respiração aqui, a gente vai dar o foco com as trocas gasosas. Quais são os gases importantes aqui? A gente vai estar falando de gás oxigênio, O2, e gás carbônico, CO2. Gás oxigênio sendo adquirido, né, absorvido, e gás carbônico sendo eliminado para o meio externo, certo? Então, a gente vai encontrar no reino animal essas 4 variedades aqui de formas de acontecimento dessas trocas gasosas. Então, a gente vai ter respiração cutânea, que é pela superfície do corpo. A gente vai encontrar esse tipo de respiração nos poríferos, nos protozoários, nos quinidários, que são as águas-vivas, por exemplo, né? Nos vermes, plateumintos e nemateumintos, em alguns anelídeos, como nas minhocas, e também como acessória bem conhecida nos anfíbios, né? Segundo tipo, respiração branquial, realizada por meio de brânquias. A gente vai encontrar também nos anelídeos, só que aqui no grupo dos poliquetos, em alguns moluscos, nos crustáceos, nos peixes, né, o grande exemplo de respiração branquial, e também, olha aqui, nos anfíbios, tá? Então, a gente já tem dois tipos de respiração aqui para os anfíbios, né? Branquial, principalmente quando a gente fala nos anuros, né, que são nos sapos, que a gente conhece bem, quando está na forma larval, na forma de girino, né? Terceiro tipo de respiração que a gente vai encontrar, traqueal nos insetos, de uma semelhante, que é a filotraqueal nos aracnídeos. Né, nos artrópodes aqui com tipos diferentes, né, traqueal nos insetos, filotraqueal nos aracnídeos e branquial nos crustáceos. E o quarto tipo, a respiração pulmonar em todos os tetrápodes, nos moluscos terrestres e também nos peixes pulmonados. A gente vai passar um pouquinho por cada uma, tá? Independente do tipo, né, da forma como essa troca gasosa acontece, né, de qual estrutura respiratória, digamos assim, a troca gasosa em si vai ocorrer por difusão, né? Espero que vocês lembrem o que era difusão. Difusão é uma forma de transporte, né, através das membranas ou através de superfície, em que a gente vai ter uma determinada substância, por exemplo, soluto, né? Então, vamos dizer que essas bolinhas aqui são os gases, por exemplo, gás oxigênio, de um lado, né, de um lugar onde essa substância se encontra em alta concentração, para um lugar onde ela se encontra em baixa concentração, tá? Então, a difusão vai responder por essa passagem da substância de um lado onde ela se encontra em maior quantidade para um lugar onde ela se encontra em menor quantidade, tá? Para os gases, a gente vai usar um termo que é pressão parcial, tá? Então, de onde a passagem vai acontecer, aliás, de um lugar onde a pressão parcial de O2 ela é maior do que do outro lado, né? Então, e a pressão parcial de CO2 também, ela é maior no nosso sangue, por exemplo, do que no pulmão. Por isso, ele vai para o lado de fora, né? Para o lado externo. Beleza? Então, o motivo, né? A explicação física do porquê que acontece a troca gasosa é aqui por difusão dos gases, difusão dessas substâncias. E independente também de qual seja o tipo de respiração cutânea, branquial, pulmonar ou traqueal, é necessário que o meio esteja úmido, tá? É necessário um meio aquoso para que esse gás ele esteja dissolvido aqui, ele esteja
ele entra em contato com o meio aquoso para que aconteça a difusão, certo? Pela superfície do corpo, por exemplo, a gente tem um exemplo muito característico, né? Os animais que têm respiração cutânea, pensa lá na minhoca, a pele dela é úmida, e essa pele úmida é necessária para que aconteça a respiração, as trocas gasosas, tá? Superfícies que sejam secas, elas não funcionam para a respiração, tá? Então, lembra esse é um dos motivos pelos quais a gente não joga sal, né, nos sapos. Então, vamos passar uma por uma aqui dos nossos tipos de trocas gasosas. Começando com a troca cutânea, também chamada de tegumentar, é a que vai acontecer pela superfície do corpo, né? Pela superfície do corpo. E aí a gente vai ter em diversos tipos de animais, né? Pegando aqui, ó, como primeiro exemplo, a hidra, que é um tipo de quinidária, né? O nosso quinidário de água doce. Nesse caso aqui, a gente tem o fluxo de água, né? Então, sendo bombeado aqui pelo corpo desse animal. E também as trocas gasosas acontecendo aqui, ó, pela superfície do corpo. Então, ele vive em ambiente aquático, né? Então, em ambiente aquático, a quantidade de oxigênio, a pressão parcial do oxigênio na água é maior do que dentro da célula. Então, por difusão, o gás oxigênio entra e por difusão, o gás carbônico sai, certo? Então, só pela superfície do corpo aqui. E aí, o que é importante a gente reparar? A superfície do corpo, ela tem muito contato com o ambiente, né? Então, quanto maior a superfície de contato, mais eficiente vão ser as trocas gasosas, porque elas acontecem por difusão, né? E aí, a parede do corpo desse animal aqui, ó, ela não pode ser espessa, né? Se a gente tiver muitas células aqui, então imagina que a gente tem tudo isso aqui de célula e dependa de uma transferência, né, de gases aqui por difusão simples aqui, só pela superfície do corpo, que seria essa parte aqui. Então, até esse gás oxigênio chegar nessas células do meio aqui, provavelmente elas já não teriam sobrevivido, certo? Então, a relação entre a área e o contato, né, entre o número de células aí nessa área é super importante. Aí, olha aqui, ó, falando nisso, um exemplo da planária, né, que é um verme achatado, aqui um plateuminto. As trocas gasosas também acontecem pela superfície do corpo. E olha lá a superfície do corpo dela, é achatadinho, né? Então tá sempre em contato, né? Sempre não, tá com bastante contato direto aqui com o ambiente. Por isso a troca gasosa cutânea funciona. E no caso da minhoca, né? A minhoca ela é cilíndrica e também tem respiração cutânea, também tem trocas gasosas cutâneas. Como é que acontece, né? O sistema digestório está lá no meio. Como é que chega os gases ali? Chega porque aí a troca gasosa ela vai acontecer também na superfície do corpo, só que aí a gente vai ter um elemento que é o sistema circulatório, né? Que é o sangue carregando esse oxigênio lá para os tecidos mais internos, para as células mais internas, certo? E levando oxigênio para dentro e eliminando o gás carbônico para o meio externo, beleza? Segundo tipo de respiração, respiração branquial. Então, o que são brânquias? Brânquias são estruturas relacionadas com a respiração no ambiente aquático, tá? Então, ambiente aquático, a gente vai ter os animais com brânquias. Cuidado, nem todo animal aquático vai ter brânquia, né? Mas a brânquia precisa ser no ambiente aquático. Aí, exemplos, né, de animais que têm brânquias, a gente tem bem conhecidos os peixes, bem conhecidos os vertebrados, mas eu trouxe aqui um invertebrado. Por exemplo, esse poliqueto, né, que é um tipo de anelídeo com várias cerdas no corpo, né, parente da minhoca, parente do nereis, que é um outro
poliqueto que a gente já tinha comentado, o nereis. Só que essa aqui é dessa espécie, né? A Renicola marina, do Atlântico Norte. Olha aqui o nosso bichinho. Ele vive nas praias, né? Enterrado na areia, forma esses montículos aqui. E olha aqui que bonito na parede do corpo dela, ó. Ficam, a partir de um determinado segmento do corpo, ela tem brânquias externas. Aqui tá aumentado. Olha aqui, ó. Todas essas ramificações que a gente tem aqui no corpo desse animal são brânquias, então com função respiratória, né? Também, né, elas são vermelhinhas, tá vendo que elas são vermelhinhas? Porque elas têm relação direta com o sangue. O sangue circula aqui no interior das brânquias para ser oxigenado. Nossa, mas essa parente da minhoca aqui, esse anelídeo, tem sangue e vermelho? Tem. Tô deixando esse vídeo aqui para vocês com as maravilhas da biologia envolvendo essa espécie aqui. Vocês vão gostar muito, aposto, não deixem de assistir. Ainda falando de brânquias, né, no caso ali da Renicola, a gente tem brânquias externas, né, em um invertebrado, só que nos vertebrados a gente também tem brânquias, né? Então, no axolote, que é esse animalzinho aqui, ó, parente de é um tipo de salamandra, né? Então, essa parte aqui, ó, essas arvorezinhas aqui, externas ao corpo dela, são brânquias externas. Esse animal é um animal exclusivamente aquático, certo? Que vai respirar aqui por meio de brânquias. Nos peixes, a gente também tem brânquias, né? Um outro nome para brânquias são guelras, né? Mas é um nome mais antigo, então brânquia é o nome que eu gostaria que vocês usassem. Peixes ósseos, que são a grande maioria dos peixes que a gente conhece, tem essa tampinha aqui, ó, cobrindo as brânquias, né? Essa tampinha se chama opérculo, tá? A gente já vai falar dele já já. E as brânquias são todas essa estrutura que parece um monte de franjinha, tá? Vermelhinha também, bem vermelhinha, porque o sangue circula aqui dentro para ser oxigenado. E nos peixes cartilaginosos, por exemplo, aqui o tubarão, olha aqui, ó, as brânquias estão lá dentro. Então, esses espaços aqui é o que a gente chama de rastros ou fendas branquiais, e a oxigenação vai acontecer pela água que está passando por dentro da boca do animal, tá? As brânquias funcionam, vamos ver como elas funcionam aqui, de um jeito bem legal, né? Então, de novo, nosso peixe ósseo, né, aqui com o opérculo. Vamos lá, vamos entender como é que é a estrutura da brânquia. Então, ela é presa aqui por uma haste, tá? Vou refazer o desenho aqui de uma outra forma. Ela é presa por uma haste aqui e ela vai ter muitas lamelas, como se fossem dedinhos, assim, ó, de uma luva, tá? E aí, dentro de cada lamela dessa aqui, dentro de cada pedacinho, cada franjinha dessa aqui, a gente vai ter vasos sanguíneos. A gente vai ter uma veia e uma artéria, tá? Passando aqui dentro de cada pedacinho desse aqui. Funcionando desse jeito que tá aqui, tá? E aí, como é que funciona as trocas gasosas pelas brânquias? No que a gente chama aqui, ó, de um sistema de contracorrente. Por que contracorrente? A água, por exemplo, vai fluir nesse sentido, né? A água aqui está cheia de gás oxigênio, que é a intenção, né, de ser levada para os tecidos. O sangue, por sua vez, ele vai circular nesse sentido. Ele vai circular em sentido contrário. Tá? Então, a água circulando aqui, vamos supor, da esquerda para a direita, e o sangue sendo carregado, passando lá nos vasos, no sentido contrário, da direita para a esquerda. Como está mostrado nessa figura aqui, ó. E aí, qual vai ser a lógica, né? Em qualquer momento de contato, né, de proximidade entre a água e o sangue, a água vai estar mais oxigenada do que o sangue, mesmo que ele esteja muito oxigenado, né? E aí, a passagem
da água nesse sentido aqui, se a gente pensar que, aqui tem bastante oxigênio. Então vai passar bastante oxigênio lá para o sangue do peixinho. Aqui a quantidade, depois que ela passou, né, quantidade de oxigênio diminuiu. Mas ainda assim, essa quantidade de oxigênio, ó, da água, ela é maior do que a quantidade de oxigênio que está no sangue. Então, ainda assim, acontece difusão. Então, esse sistema de contracorrente otimiza as trocas gasosas nesse sistema aqui das brânquias. Tá? E como é que o peixe vai fazer para respirar? Voltando aqui, né? Como é que ele vai fazer a água passar aqui pela estrutura das brânquias? Como é que o axolote também vai fazer com que a água passe por aqui? No caso do axolote, ele vai ter que se movimentar, tá? Então, como essas brânquias aqui são externas, ele vai ter que se deslocar por aqui para criar um fluxo de água que vai passar pelas brânquias e forçar, né, essa troca gasosa. No caso dos peixes ósseos, dos peixes que têm opérculo, eles vão nadar, né? Ou eles vão engolir água. Então, eles abrem a boquinha. Quando o peixe abre a boquinha, a água entra, ele fecha a boquinha e está de opérculo fechado, certo? Então, ele abre a boca de opérculo fechado, a água entra. Ele fecha a boca, ele abre o opérculo. Quando ele abre o opérculo, a água passa, né, por aqui, banhando as brânquias, e essas brânquias vão ficar imersas em água, né, que ele acabou de colocar para dentro da boca dele. Quando elas passam por aqui, a gente vai ter a troca gasosa por meio de contracorrente. No caso aqui dos peixes cartilaginosos, como o tubarão, eles não têm opérculo, né? As fendas branquiais ficam sempre abertas. E é por isso que esse peixe aqui, esses peixes, né, cartilaginosos, eles não param de nadar. E eles estão nadando sempre de boquinha aberta. Se você ver qualquer vídeo de um tubarão nadando, ele está com a boquinha um pouquinho aberta e ele não para de nadar. Diferente de peixes ósseos, por exemplo, o beta, que pode parar de nadar, pode ficar quietinho, né? E nem por isso ele vai morrer afogado. O tubarão, se ele ficar paradinho, ele morre afogado porque ele não consegue ter trocas gasosas. Legal, né? Vamos para um próximo tipo de respiração. Respiração em alguns artrópodes, né? Nos insetos, a gente vai ter esse tipo de respiração aqui, respiração traqueal, acontecendo por meio de traqueias. Esse é o único forma, né, de respiração que é independe do sistema circulatório, tá? Todos os outros vão ter relação com o sistema circulatório, exceto lá nos mais simples, né? Nos poríferos, nos quinidários, nos plateumintos que a gente falou antes, né? Mas todos os outros, mesmo que tenham respiração cutânea, a gente vai ter o sistema circulatório relacionado, com exceção do sistema traqueal, tá? Como é que vai funcionar a respiração por meio das traqueias nos insetos? Esse aqui é exclusivo dos insetos. As traqueias, elas são estruturas que são adaptadas à respiração aérea, né? E elas são como se fossem entradas, né? Invaginações aqui na parede externa do corpo que vão se ramificando com várias ramificações até chegar direto em contato com o músculo desses animais, né? E aí as trocas gasosas, elas vão acontecer diretamente entre esse ar que vai entrar aqui pela traqueia e as células lá diretamente, né, onde elas estão em contato, tá? O orifício aqui, ó, que é a abertura da traqueia, ele vai receber o nome de espiráculo, tá? Então, o ar rico em oxigênio vai entrar pelo espiráculo, vai se ramificando aqui pelo interior da traqueia, né, até atingir
os músculos ou as células desse inseto, e o ar também, rico em gás carbônico, vai fazer o caminho contrário aqui para o lado de fora, tá? Nessas ramificações mais fininhas aqui, né, que é mais próximo do contato, vai ter um fluido que vai umidificar essa região e permitir a difusão, né? Como a gente falou, as superfícies têm que estar sempre úmidas. Então, nos insetos, a gente vai ter essa respiração traqueal, em que o ar entra em contato praticamente, né, direto lá com as células mais internas do corpinho desse animal, beleza? O sistema filotraqueal, que é o dos aracnídeos, no sistema filotraqueal, que também podem ser chamados de pulmões foliáceos, né? A gente vai ter aqui, ó, essa é a abertura, né, com meio externo, que aí a gente vai chamar de estigma. Então, no sistema traqueal é espiráculo, no sistema filotraqueal é estigma. Através desse estigma, o ar vai entrar e vai passar por dentro dessa, como se fosse uma bolsa aqui, com algumas ramificações, tá? Lembra como se fosse um pente aqui, né? E aí, esse saco aqui, essa cavidade com ramificações, ela vai entrar em contato com a hemolinfa, né? Com aqui o equivalente ao sangue desses animais, e aí vai acontecer a difusão nessa região aqui, a troca gasosa nessa região aqui, certo? Também vai acontecer a troca, né, entre o sangue e o ar. Vai ser das aranhas e dos escorpiões, aí, dos aracnídeos. Isso aqui não parece nada com o pulmão dos vertebrados, nem o dos gastrópodes, tá? Dos moluscos. É exclusivo aqui desses aracnídeos, beleza? E aí, o último tipo de respiração pulmonar. Vamos para os pulmões. O primeiro exemplo dos gastrópodes, né, que é um tipo de molusco. No caso dos terrestres, a gente vai ter um pulmão. No caso dos aquáticos, eles vão respirar por brânquias. Esse pulmão nada mais é do que uma cavidade, né, na cavidade do manto, aqui no interior da concha, né, desse animal, que vai ter uma abertura, que é o poro respiratório, por onde vai entrar o ar, né? E aí, essa cavidade, ela é extremamente vascularizada, tem muitos vasos sanguíneos, e aí a troca gasosa vai acontecer aqui dentro, tá? Não tem nenhuma relação embriológica, né, de origem, nenhuma homologia com o pulmão dos vertebrados, né? Mas existe uma movimentação do ar para dentro e para fora aqui, movimentada, né, pela contração muscular aqui do corpo desse animal. Vamos para os pulmões agora dos vertebrados, né, dos vertebrados em si. Onde começa a ter pulmão na história evolutiva? A gente tem até hoje viventes peixes pulmonados, tá? Alguns peixes que têm respiração pulmonar obrigatória. Eles não fazem a respiração eficiente por meio de brânquias. Até tem umas brânquias lá, mas a quantidade de oxigênio que chega no corpo deles dessa forma é muito, muito pequena. Então, eles são de respiração pulmonar obrigatória. No Brasil, a gente tem esse peixinho aqui, representante, que é a piramboia. Tem outras 6 espécies no mundo de peixes pulmonados, na Austrália, continente africano, esse aqui no Brasil. Hoje, são poucas espécies viventes, tá? Esses peixes aqui, então, eles precisam chegar na superfície da água, precisam ir lá, respirar, engolir um pouquinho de ar e voltar para o fundo depois. Como é que os dados, né, como é que a ciência explica a evolução do pulmão nos tetrápodes? Então, eles explicam da seguinte forma: um peixe ósseo ancestral, então um peixe ósseo dos primeiros peixes ósseos,
devia ter lá um pulmão primitivo, né? Um lung aqui é pulmão, então um pulmão primitivo. Esse pulmão primitivo desses peixes ósseos ancestrais é o que teria dado origem aos pulmões dos tetrápodes que a gente tem hoje, dos anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos, né? A gente está falando aqui desses ancestrais parecidos com aqueles ancestrais que a gente já falou quando a gente falou de transição para o ambiente terrestre, né? Do ambiente aquático para o ambiente terrestre, aqueles peixes, né, de nadadeiras lobadas que conseguiram de alguma forma sair do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Então, eles já deviam ter um pulmão primitivo lá. Para os peixes pulmonados, que hoje a gente tem poucas espécies representantes, esse pulmão primitivo ele tem uma relação com o sistema digestório, com o esôfago, né? Então, não falei ali atrás que esse peixe precisa subir, né, para a superfície, ele abocanha um pouco de ar, então ele engole um pouco de ar e volta para baixo. Então, como ele engole o ar, a gente está falando de passar pelo interior do esôfago, né? E aí esse ar preenche aqui os pulmões, certo? Em outras espécies de peixes, que não os peixes pulmonados, como por exemplo em peixes que são de natação muito rápida, né, como a truta, além dessa ligação, né, do sistema digestório, do esôfago aqui, com esse pulmão primitivo, esse antigo pulmão, né, ele tem uma estrutura que não tem mais função respiratória, né? Então, essa parte aqui desses pulmões são sacos aéreos, sem função de respiração. Mas então, para que serve uma bolsa de ar dentro do corpo de um peixe, né? A gente está falando de peixes ósseos, que têm um esqueleto denso. Outras espécies derivadas dessas aqui, né, que são a grande maioria dos peixes que a gente conhece, dos peixes ósseos que a gente conhece, eles têm a bexiga natatória. Bexiga natatória. Como um órgão que não tem relação com a respiração, né? A respiração ela é branquial, mas eles têm no corpo deles uma bexiga, né? Uma bolsinha de ar que armazena ar, né? Para quê isso, no caso dos peixes que não usam isso aqui para respiração? Para diminuir densidade, né? Como o esqueleto ósseo ele é pesado, esses peixes poderiam ter uma dificuldade muito grande para subir e descer na coluna d'água. Como essa bexiga aqui armazena ar e eles conseguem controlar o quanto elas inflam, quanto elas aumentam de tamanho, quanto elas reduzem de tamanho, quanto mais cheias, mais leve, né, menos denso esse peixe fica e ele consegue subir na coluna d'água. Se ele quiser descer, ele esvazia a bexiga e consegue ficar mais denso e aí ele desce na coluna d'água, certo? Então, a origem do pulmão dos vertebrados, né, teve sim, ao que tudo indica, origem em peixes semelhantes aos peixes pulmonados que a gente tem hoje, mas que não tinha essa ligação direta aqui com o esôfago, né? Que é essa ligação que tenha surgido depois. E aí, a bexiga natatória que a gente encontra nos peixes atuais, nos peixes ósseos atuais, ela não tem relação com trocas gasosas, tá? São poucos peixes que mantêm essa relação, beleza? E aí, nos outros vertebrados, né, a partir dos anfíbios, a gente vai ter um aumento de complexidade dos pulmões, né? E como é que lembrando, né, o pulmão ainda também, né, tem ligação com o sistema circulatório e aí ele vai ter que ter relações, vai ter que ter mecanismos, né, para permitir a ventilação, a entrada e saída de ar por dentro desse saco, né, o pulmão
o pulmão vai ser muito parecido a uma estrutura em forma de saco, que vai ser preenchida por ar e vai ser esvaziada, certo? Então, a gente vai ter que ter esses mecanismos aqui de entrada e saída. E aí, a gente observa nos vertebrados um aumento de complexidade, um aumento de ramificações no interior desse pulmão. A gente já não comentou que as trocas gasosas acontecem por difusão, então a gente precisa de contato entre o meio externo, né, o ar, e o meio interno, o sangue, no caso aqui. Então a gente precisa de área de contato. Nesse caso aqui, ó, do pulmão da rã, que está sendo mostrado aqui, onde vai ter troca gasosa? Só onde a gente está vendo aqui, ó, contato entre o ar e as células. Esse volume aqui, ó, essa parte aqui de dentro, é praticamente um volume morto, né? Ele é preenchido por ar, mas aqui não vai acontecer troca gasosa, né? Tô falando do meião aí dessa bexiga. E aí a gente observa nos vertebrados mais derivados, né? Então, anfíbios, nos répteis, por exemplo. Olha aqui como a gente já tem uma ramificação muito maior, tá? Essas ramificações a gente vai chamar de alvéolos. Então, nos répteis a gente já tem pulmões alveolares, enquanto nos anfíbios a gente vai ter pulmões que são chamados de saculiformes, na forma de saco, tá? Nas aves, a gente tem uma modificação dos pulmões, né? Eles são divididos em duas partes, praticamente. A parte com função respiratória, ela é bem diferenciada, é alveolada também, mas ela é anterior. E aí ela tem umas ramificações aqui, ó, que são sacos aéreos. Esses sacos aéreos são ramificações que podem ser muito menores e chegar a entrar em contato até com os ossos, né? Com isso aqui, a gente vai ter ar preenchendo uma boa parte do corpo da ave. Para quê? Diminuir, né? Qual a vantagem disso, na verdade? Diminuir densidade do corpo do animal. Isso é uma adaptação para o voo, né? Diminui o peso da ave e aí ela consegue, aves mais leves, né? Tem capacidade de voo, beleza? E aí nos mamíferos, os pulmões alveolares mais ramificados que a gente tem no reino animal, com muitas ramificações, chegando em alvéolos bem característicos, que é assunto do nosso próximo vídeo.